Isso, falando ao vivo, treinador. Eu não resisto. Treinador do Fluminense. Então, o que a gente quer saber a respeito do padrão de jogo? Foi mantido como uma característica sua, a razão dessa manutenção, e qual foi a conversa no vestiário, acreditando ainda, mesmo com 3-0 adverso? Boa noite. Quando o Grêmio fez os 2 primeiros gols, assim, erros que a gente não podia ter cometido, porque a gente tinha treinado aquela situação da ultrapassagem do Cortez e do outro lado aqui também no cruzamento, mas o Grêmio praticamente não tinha chegado ainda, então chegou e foi fatal, chegou 1, 2 vezes. Quando fez o segundo gol, o nosso time sentiu, desequilibrou um pouco o nosso time, porque o nosso sistema de marcação ele estava ajustado para esperar e saindo aos poucos e na hora certa, e com 2-0 os jogadores estavam saindo um pouco desorganizados e acabamos tomando o terceiro gol. Só que com a bola o time continuou jogando, insistiu no jogo, no padrão que a gente treina, e por conta disso fez o primeiro gol, uma jogada bonita, assim, com muitos toques de cruzamento, bastante gente na área. E aí no segundo gol a gente conseguiu aproveitar uma falha da equipe do Grêmio. E quando foi para o vestiário a gente ajustou a marcação, eu trouxe o Johnny para dentro, junto com o Luciano, para a gente poder fazer uma pressão mais bem feita, com os encaixes mais precisos. Isso aconteceu, deu muito resultado. Aí a gente teve um domínio muito grande do jogo, e até a gente alcançar a virada. Depois o time veio um pouco para trás, ficou seguro, teve chances de contra-ataque, o Grêmio também se lançou mais à frente, aí fez o gol de bola parada o Grêmio, e a gente teve a felicidade de fazer o 5º gol, o que mostra muito que a equipe é uma equipe persistente, que sabe lutar, que sabe acreditar nas ideias, naquilo que está sendo proposto. A gente teve outra partida super difícil na Vila Belmiro, que até a gente tomar o gol, o jogo estava muito equilibrado. Então, assim que a gente está amadurecendo o time. É um time de jogadores muito valentes, que estão sabendo cada vez mais acreditar que é possível fazer grandes jogos como o de hoje. Fernando, boa noite. Boa noite. Depois de um jogo como hoje, de uma das viradas mais impressionantes da história do Campeonato Brasileiro, qual é o ânimo, qual é a moral que ganha o grupo do Fluminense para a sequência? O Fluminense, antes do início da rodada, era o lanterna do Campeonato Brasileiro. Agora tem uma sequência com um clássico contra o Botafogo no próximo final de semana e já o primeiro jogo das oitavas contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, o Cruzeiro atual bicampeão. Como isso repercute no grupo ao nível de confiança para a sequência do trabalho aí? Porque é só pedreira pela frente. Eu acho que vai repercutir bem, porque é um time que soube sofrer. A gente estava 3 jogos sem vencer, com derrotas. Santa Cruz, Goiás. Aliás, Goiás, é bom a gente frisar nesse momento, que a gente podia estar com 6 pontos no campeonato agora. O VAR e a arbitragem tirou uma vitória do Fluminense. Foi determinante. A gente não pode esquecer, porque foi um erro muito banal. Hoje o VAR também, se não tem um juiz firme e da competência do Rafael Claus, para contrariar o VAR, podia ter tirado também uma outra vitória do Fluminense. Então tem que registrar. Não sou de reclamar de arbitragem, essa entrevista, mas eu estou pontuando que o VAR com o Fluminense, quando ele é solicitado, todas as vezes é para trazer algum prejuízo ao Fluminense. A gente só quer que ele seja usado com justiça para todos os times, como foi na validação do gol do Grêmio. E falando de novo sobre a sua pergunta da vitória, eu acho que ela vai repercutir bem no elenco, porque todo mundo sabe como foi difícil chegar no estágio que chegou para poder encarar o Santos e o Grêmio de frente, jogando fora de casa. Então, a gente é muito trabalho e os jogadores sabem que a gente tem que trabalhar cada vez mais para a gente poder ter chances de fazer um grande campeonato. Fernando, você veio aqui o ano passado com o Atlético e com o Renato fizeram um grande jogo aqui também, né? Foi 0-0 o jogo, mas com muitas alternativas, foi um grande jogo. E hoje, você deu um abraço no Renato no início, depois no final, há pouco o Renato na entrevista disse, não tem explicação o que aconteceu hoje aqui. Para ele que perdeu, mas para você que ganhou, certamente, tem algo aí que, além daquilo que você já colocou na primeira resposta, possa explicar o que aconteceu hoje aqui? O futebol é um jogo, tem muitas alternativas. A gente tem um controle de algumas coisas,
Como eu disse, até o primeiro gol do Grêmio, o jogo estava muito equilibrado, o Grêmio não tinha chegado, a gente também não tinha, a gente estava até se insinuando um pouco mais do que o Grêmio no ataque, e foi um gol de uma jogada que a gente tinha, era fácil para evitar, tanto é que depois do segundo tempo a gente evitou praticamente todas as jogadas pelo lado, daquelas com um corredor muito aberto, como foi no cruzamento do Cortez. E o futebol como na vida, tem uma dose de aleatória. Quando o Grêmio fez 3-0, o jogo ficou muito para o Grêmio. 2-0 já ficou muito para o Grêmio. Ficou à mercê, assim, a nossa estratégia de jogo, ela não encaixava. Eu falei para os jogadores, mesmo assim, não ficar avançando de maneira desorganizada, porque a gente tinha que ajustar, não estava encaixando mais. E se a gente sobe desorganizado, o Grêmio é um time que tem um jeito de jogar muito peculiar, tem muita retenção de posse por dentro, e a gente ia acabar tomando mais gols, como tomou o terceiro. E aí mas a gente teve muita coragem para jogar, muita determinação, persistência, insistiu. O primeiro gol foi um gol com a cara do time, e o segundo gol a gente aproveitou uma chance que a gente teve no erro do Grêmio. Agora, já no segundo tempo, tem todas as explicações possíveis. O Fluminense foi muito soberano, soube mais pressionar, soube ganhar as segundas bolas, e a gente tomou conta do jogo no segundo tempo, até a virada. Depois o Grêmio passou a ter um pouco mais de posse, mas a gente trouxe o time para trás de uma maneira organizada, não era uma posse que estava trazendo muito prejuízo para o Fluminense, a gente estava com o contra-ataque também aberto, e a gente teve chances também de ampliar o marcador. Então, essa foi a minha visão do jogo, mas o Grêmio tem uma grande equipe, é o melhor time do Brasil desses últimos anos, certamente. O trabalho do Renato é o melhor trabalho dos treinadores que estão aqui nesses últimos anos, está provado com números e com desempenho também. O que fica sempre para o futebol, essa é uma opinião que eu tenho, melhorar, essa discussão do resultado ser determinante para tudo. No trabalho ser bom ou ser ruim e ser determinado muito a curto prazo. O Fluminense hoje podia ter perdido, e aí as perguntas seriam outras, e o trabalho seria muito questionado. Mesmo a gente fazendo um jogo muito equilibrado contra o Grêmio, que eu mostrei ontem, contra o Santos, na quarta-feira, até a gente tomar o primeiro gol, e a gente sendo prejudicado pelo VAR na primeira rodada, aí exerceria-se uma pressão, assim, talvez desmedida, e a gente teria que ter mais força para trabalhar internamente. Quando a gente vê explanações dos treinadores lá de fora e todo mundo gosta desse tipo de coisa, é o papel de todo mundo, né? O Klopp falando que 1 ano de trabalho, o Guardiola falou isso para mim também, que 1 ano não dá para fazer nada. E a gente é avaliado muitas das vezes em 10 dias, em 15 dias, uma coisa que é muito boa, ela passa a ser muito ruim. Eu acho que esse caminho para o futebol é um caminho péssimo aqui no Brasil. A gente tem que saber avaliar trabalho, todo mundo que está, a comunidade do futebol, tem que saber avaliar melhor e distinguir daquilo que é bom daquilo que é ruim. Porque uma coisa que é boa, ela não pode mudar porque o placar do jogo mudou. Hoje o placar se alternou o tempo todo. Se a gente tivesse perdido o jogo de 5-4, que poderia ter acontecido, não teria mudado a história do que foi o jogo e o trabalho, nem o meu, nem o do Renato. Então, assim, o resultado é super importante, todo mundo quer vencer, mas assim, a gente tem que saber avaliar melhor os trabalhos para a gente poder fazer com que o futebol ele melhore. Essa é uma opinião que eu tenho. Tá aí o Fernando Diniz pedindo menos imediatismo na avaliação do trabalho dos treinadores, o trabalho deles em especial. Sim.